E agora chegou a hora, então, da gente falar sobre saúde, Tiago. A alimentação para a criança não é apenas uma necessidade biológica para o seu desenvolvimento saudável, mas também é um momento de afeto e vínculo com a família, além de ser uma oportunidade para desenvolver juntos ali, juntinhos, hábitos alimentares mais saudáveis. Para conversar com a gente, então, sobre os desafios da alimentação infantil nos dias de hoje, e aí já vou ficar bem atenta a esse bate-papo, nós recebemos aqui no estúdio a consultora materno-infantil Nívia Furtado. Bom dia, Nívia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. Obrigada pelo convite. Nívia, hoje em dia a gente tem que dar mais atenção à alimentação dos pequenos. Na verdade, eu acho que sempre a gente teve, mas hoje, pela quantidade de alimentos ultraprocessados que estão disponíveis no mercado, é necessário se fazer mais vigilante em relação à alimentação das crianças? Sim, é necessário, principalmente porque a modernidade tem trazido aí pra gente uma aceleração de todos os processos. A gente não tem mais tolerância para esperar, tá tudo muito acelerado e com a pandemia essas crianças ficaram mais tempo expostas à tela, as aulas passaram a ser online, as mães e os pais passaram a trabalhar em casa, muitos tiveram algum tipo de prejuízo financeiro na sua organização de trabalho e fez com que muitos dispensassem as auxiliares, as ajudantes de casa. Com isso, o tempo para preparar uma alimentação diminuiu, e nós ficamos cada vez mais expostos a esses alimentos industrializados e ultraprocessados. O que a gente percebeu nesses 2 anos e meio pós-pandemia é que muitas crianças aumentaram o índice glicêmico, sobrepeso, crianças que engordaram 8 quilos em 1 ano de pandemia, índice de colesterol altíssimo, diminuiu a atividade física, não tinha mais aquela possibilidade de passar um tempo no parque, de passar numa área externa e brincar, correr. As crianças ficaram limitadas mesmo a esses espaços dentro de casa. E com isso o consumo de ultraprocessados pela praticidade, de chamar um iFood, de você ter ali menos tempo para alimentação de verdade, fez com que tudo isso desenvolvesse alguns agravos de saúde nessas crianças. Nívia, você falou uma questão importante, a questão do tempo, Muitas mães, às vezes, na correria, estão sem tempos, para preparar os alimentos para os filhos. Mas a gente tem que pontuar também que a alimentação saudável ela não precisa ser cara nem trabalhosa, Sim. Como que é seu conselho e suas dicas a respeito para as mães, que querem fazer uma alimentação saudável, mas às vezes não tem dinheiro e nem muito tempo? Sim. Apesar que hoje a alimentação se tornou algo precioso, está tudo muito caro, verduras, frutas, mas eu trago como exemplo a minha experiência como mãe. Eu tenho 2 filhos, um de 11 anos, um de 5, e sempre me preocupei com essa alimentação saudável. Então, desde quando o primeiro foi para a escola, eu mesma preparava alguns lanchinhos práticos, à base de banana, um bolinho de banana, colocava um cacau, uma maçã, ou seja, que ali em 30 minutos, 40 minutos, você conseguiria fazer um alimento para levar para a escola. No dia a dia, o que eu tenho feito é fazer com que essas alimentações tornem-se atrativas para essas crianças, à base de verduras e legumes, nas quais as crianças se tornaram mais resistentes. Porque cada vez mais a indústria, a alimentação tem colocado para a gente esse biscoito é de abobrinha, isso é fit, isso é saudável, tem cacau, mas quando você vê tem um excesso de açúcar, um excesso de gordura, e a mãe acredita naquilo. Então, hoje, a praticidade que a gente coloca para as mães, mesmo sem tempo, eu sou uma mãe sem tempo, mas arrumo tempo, eu acho uma questão de organização, de planejamento e de ter uma consultoria nutricional por trás disso. Então, dentro da empresa, nós temos uma consultoria nutricional totalmente diferenciada. Ela vai até a sua residência, ela orienta como preparar, já fazer o congelamento. Então, você pega um dia, um sábado, já faz a alimentação e já congela. Então, hoje eu tenho alimentos congelados na minha casa. Algumas coisas que não podem ser congeladas, existem receitas práticas. Uma farofa de abobrinha, uma farofa de cenoura ralada. Ou seja, a criança gosta de farofa, mas não precisa ser uma farofa pronta. Então, eu consigo hoje, em 1 hora, todos os dias, deixar toda a minha refeição, sou eu que cozinho. Então, para deixar tudo preparado
e algumas coisas você pode lançar a mão do congelamento. Sim. Então, é uma questão mais de organização, de planejamento, e o mais importante é fazer com que a nutricionista que te dá suporte através da consultoria te acompanhe nesse processo, porque ela vai trazer dicas, vai trazer receitas, ela vai te orientar o que é o mais adequado e quais as melhores escolhas que você pode fazer. Porque apesar da gente poder ter mais acesso aos alimentos saudáveis, muitas vezes a gente não sabe como preparar esse alimento e não leva o valor nutricional necessário, né? Então, por causa do preparamento, da preparação inadequada, você pode, às vezes, não estar ofertando a dieta adequada para eles. Exatamente. É bacana você ter falado, né, que começou com você, né, nessa questão dos seus filhos, de preparar o lanchinho e tal, e você viu que era uma necessidade de outras mães também, né? Isso. E aí que a Cuide-se Mais surgiu? Conta um pouquinho. Não, a Cuide-se Mais surgiu há 10 anos, trabalhando com pessoas já com doenças instaladas. Hipertensão, obesidade, insuficiência renal. E nós vimos que nos últimos 5 anos, essas pessoas estavam se tornando doentes mais jovens e tudo vinha de uma alimentação inadequada, de hábitos de vida que não eram saudáveis. Então, o que a gente viu é que, a partir do que eu fazia já para os meus filhos, dentro da escola surgiu uma demanda, aí eu queria comer o cookie do Luca, eu queria comer o bolinho de cenoura do Davi. E aí, essa demanda fez com que a gente desenvolvesse esse projeto. Então, junto com a consultoria materno-infantil, dando assessoria às gestantes por uma alimentação mais saudável e para que ela pudesse, desde o início ali dos primeiros anos de vida do bebê, já instituir uma alimentação de verdade, a consultoria nutricional veio para poder lapidar todas essas receitas que eu já fazia. Então, às vezes eu já cheguei a fazer um lanche com ingredientes saudáveis, mas ele não era saudável para a criança, porque o excesso de açúcar, o excesso de... Mesmo que tivesse pouco açúcar, não era o adequado. Excesso de gordura, porque tinham farinhas que eram munidas de gorduras saudáveis, mas poderia trazer uma sobrecarga cardíaca para a criança. Então, a nutricionista clínica, ela elaborou esse cardápio, onde ela fez toda uma tabela nutricional que atende hoje de crianças de 1 ano até a fase, né, adulta. Sim. Então, a Cuide-se surgiu há 10 anos, mas há 5 anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho de promoção à saúde para orientar as pessoas que alimentar saudável não precisa fazer dieta. Nós precisamos criar hábitos mais saudáveis, com coisas simples que você tem em casa. Então, outro dia eu aprendi com uma funcionária minha a fazer picadinho de casca de banana, onde parece que é carne desfiada. E ela fez uma tapioca que ela viu num site vegano. Então, você aproveita alimentos, você ganha tempo ali, que até que você chama o iFood e ele volta ali com meia hora, 40 minutos de lanche, né? Então, você pode ali em meia hora preparar um lanche mais saudável. Ô, Nívia, você falou que já tem uma década, né, que está atendendo, há 5 anos desenvolvendo esse trabalho. Falou também sobre a necessidade que via na escola, né, os amiguinhos querendo comer os lanches dos seus meninos. E como que você vê as principais dificuldades que chegam no seu consultório? Quais que são as maiores dúvidas, anseios e dificuldades das mães na hora de alimentar as crianças que você tem visto? Acho que a maior dificuldade é que, como elas passam... elas não conseguem, passaram muito tempo expostas a esses produtos industrializados. Hoje, muitas mães, apesar de se preocupar, não sabia de quais alternativas poderia utilizar para isso, é o tal do oferecer. E muitas vezes vem do hábito da mãe e do pai. Então, nós temos que criar hábitos mais saudáveis e muitas vezes o pai e a mãe não têm essa alimentação pautada em alimentos de verdade e a criança cria ali uma referência. Então, a maior dificuldade é que quando a mãe ela oferece à criança, ela não aceita, ela recusa, porque os pais não têm esse hábito. Então, a gente muitas vezes tem que mudar a concepção de saúde para a família, para que a criança possa experimentar. Então, é muito mais dessa questão da convivência, da construção. Então, muitas vezes o problema está no pai e na mãe, não é na criança. Quando o pai e a mãe passam ali a comer alimentos de verdade, ela quer experimentar. Então, hoje eu tive uma aceitação muito grande, por exemplo, o pãozinho de abóbora. Tem criança que não come abóbora, mas ela come, a gente coloca nomes diferentes, a mãe oferece, a mãe come e ela passa a comer. Quando vê uma criança comendo, fica mais fácil ainda. Então, acho que essa é a grande dificuldade
dificuldade que a gente tem. E a questão do tempo, a gente mostra para ela que o planejamento e essa assessoria da nutricionista é super possível você conseguir comer mais saudável. E é bacana, Nívia, porque essa consultoria, ela não é só para a mãe, né? É uma consultoria para a família, né? Isso inclui a criança também. Então, isso é bacana, né? A gente também trazer aqui essa desmitificação de que nutricionista é só para adulto e é só para quem quer emagrecer. Não tem essa relação, né? Essa relação, ela, na verdade, é muito além do que só buscar o emagrecimento, mas sim uma reeducação alimentar, né? Porque acho que é o que a gente precisa. É o que a gente precisa, é o que a gente quis construir nesses últimos 5 anos de algo diferencial. O que a gente trouxe para as pessoas é desconstruir esse conceito de que nutricionista é uma dieta prescritiva, engessada e rígida, onde você não pode comer nada. Aí fala assim, quando me veio comer um pão de sal, eu falo assim, mas você come pão? Sim, como pão, mas eu coloco um ovo, coloco um tomate, ou seja, você tem ali uma instrução de uma profissional de saúde que te orienta como você deve comer. Então, nada é proibido, tudo é com equilíbrio. Então, é realmente construir na família. E a gente vai até a residência, atende a família como um todo, e é uma dieta que você consegue construir para todos. Porque você imagina, você vai numa nutricionista funcional, seu esposo vai num nutricionista esportivo e a sua criança vai numa nutricionista materno-infantil. Cada um vem com uma dieta diferente. Que mãe que vai dar conta nos dias de hoje, que ela é mãe, empresária, ela é dona do lar, né? Ela gere toda a assistência, ela é esposa, para dar conta disso. Então, a gente consegue fazer um plano alimentar para todos, sempre pautado na comida de verdade, de uma forma mais prática e trazendo o que você gosta de comer. Então, a gente não deixa de comer o que a gente gosta. Isso é muito que é o mais importante. Nívia, você fala da alimentação e também, né, da questão da inclusão da família. A prática de esportes dentro da família, atividade física, também é um fator que deve ser combinado a essa questão de alimentação? Certeza. Hoje eu trabalho muito com os clientes essa questão da tríade da saúde. É um sono adequado e regular, atividade física frequente e alimentação saudável. Se você consegue construir essa tríade, você consegue fazer com que a saúde seja construída ao longo do tempo de uma forma melhor, que você tenha qualidade de vida. Então, os pais que não praticam atividade física, é muito difícil inserir os filhos numa atividade física. O meu esposo joga tênis, eu jogo tênis. E os meus 2 filhos pediram para fazer tênis, porque eles estão expostos a esse meio. Então, eu acredito que essa construção, fazer com que isso seja desde a infância, é muito importante nós sermos o exemplo disso. Então, e o sono é outra coisa que as pessoas também não têm dado a verdadeira importância. As crianças estão dormindo muito tarde, muito tempo à tela, televisão. Então, quanto mais cedo você dormir e quanto mais cedo você acordar e ter um sono regular, a sua saúde também se favorece. Então, é um conjunto. Nívia, assim, é assunto que dá pra gente rendendo. Inclusive, já fica o convite para você voltar outras vezes aqui no Manhã para falar, né? Para nos orientar. Eu que estou entrando nesse mundo, né? Agora começa a introdução alimentar do pequeno. Então, por favor, volte mais vezes para nos explicar e nos elucidar mais sobre a alimentação saudável. Quem está em casa e quer, né, te acompanhar nas redes sociais, quer tirar dúvidas sobre o trabalho que é oferecido pela Cuide-se Mais, qual é o perfil que as pessoas podem seguir? Então, vai ser um prazer voltar aqui sempre que vocês quiserem. E a Cuide-se Mais, o perfil é o @Cuide-se Mais Consultoria. Podem seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Lá tem os telefones de contato. Estarei à disposição para esclarecer maiores dúvidas. Ai, que ótimo. Muito obrigado, viu, Nívia, pela sua participação. É muito assunto, assunto muito bacana, né, Nívia? Rende muito assunto, mas a dica principal é alimentação saudável. Dá para fazer com planejamento e também com pouco dinheiro, né, Nívia? Dá pra gente fazer. Com o dinheiro que a gente tem, com o planejamento, é só ter foco, disciplina, que a gente chega lá. Exatamente. Obrigado, Nívia. Obrigada a